Vamos a mais um poema de primeiras estrofes burlescas, dando continuidade ao nosso desafio de ler todo o livro do Luiz Gama. Hoje nós vamos conhecer o poema, vamos ler o poema O Janota, que era um janota no século XIX. Era um homem muito vaidoso, que gastava muito dinheiro com roupas para andar na moda e ser um conquistador, né? Então, ele não poupava esforços nem dinheiro para isso. O nosso Janota, né? O eu lírico se intitula como tal, e é muito curioso porque pela uma das poucas vezes, né, que o Luiz Gama faz esse jogo. Geralmente ele fala, né? O eu lírico fala de alguém. E aqui é o próprio Janota quem vai falar, né? Então, esse eu lírico já inicia, né? Se identificando. Sou bonito, sou da moda, chibatão de belo gosto, sou gamenho, tendo garbo, porte airoso e bem composto. Então, ele se identifica, né, como sendo um homem da moda, né? Ele tem bom gosto, ele é bem composto. E aí ele continua: vivo alegre, passo a larga e tenho 30 namoradas. Ou seja, é um Dom Juan, né? Então ele vai enumerar quem são essas mulheres: 10 viúvas, 6 donzelas, 7 velhas não casadas, 4 negras, 5 cabras, sem contar certa mulata, e a vizinha que é zagana com seu beque de fragata, né? Então, nós temos aqui uma série de mulheres enumeradas por ele. Cabra, no século XIX, eram mulheres de pele mais escura, e ele aqui identifica a negra, a cabra e a mulata, então ele está se referindo ao tom de pele, né? E Zagana, que no caso da vizinha, é uma mulher preguiçosa, né? Beck de Fragata, na época, que se referia a uma pessoa com um nariz grande, né? Ai, as amas criadas das matronas que apontei, baronesas e condensas e mais outras que eu só sei. Então, ele tinha uma variedade de mulheres que se apaixonavam pela aparência dele, né? Por esse ar sedutor. E aí ele continua a identificar-se dos Janotas, sou modelo, figurino abaloado, calça larga, mangas fofas, cabelinho bem frisado. Então ele era uma referência, né, para os outros Janotas, né, para os outros homens da moda, sedutores, né? E a roupa, além da vestimenta, ele ainda tem outras descrições que para ele são importantes: a luneta no olho presa, sapatinho envernizado, casaquinho Adão Murzelo e o casquete afunilado. Então, ele usa tudo dentro da moda, né? E para ele isso é importante. Então, é um ser que existe pela sua aparência, né? É, faço andar em roda viva 1000 cabeças da autobordo, mas se um vil credor esbarro, foge o sonho, então acordo. Então, a partir de agora, vem o conflito. Por quê? Ora, andar na moda é caro, né? Você seguir um padrão para você ser aceito socialmente é caro. As pessoas têm que se endividar, né, para você seguir aquele padrão. E é isso que ele vai falar. Então, tudo isso que ele comentou até agora, vai haver uma quebra, porque agora vem os credores. Então, essa vida que ele tem, né, de aparência, vem quebrada pela ciência que ele vai dar aqui, né? E aí ele fala que, igual o Colosso de Rhodes, ele fica mudo, altivo, né? Impertinente, não faz nada, e eles vêm atrás dele em bando, né? Após um vem grosso bando, este grasna que lhe ruge, rosno lorpa, taberneiro, todo o resto, orneja e muge. Então, ele vai tratar os credores como animais, né? Que um ruge, um grasna, orneja é o zurrar do burro, muge. E aí ele continua perfilando o colarinho que da orelha passa além,
corro a mão nas algibeiras, né, nos bolsos, mas não puxo nem vintém. Berra o criado, grita o barbeiro, quero dinheiro. Que frioleira, né? Que coisa chata. Eu que sem jimbo, sem dinheiro, ando pulando, vou me safando. Que pagodeira, que barulheira, né? Então, ele agora, ele ginga, né? Ele é um malandro que vai ter que se desviar de todos esses cobradores, né? Eis que de um canto salta raivosa a gordurosa da cozinheira. Pede os salários, fala em tomate, eu em remate dou-lhe a traseira vira as costas, né? Então, para ele, isso é chato, é barulho. Para ele, isso não tem a menor importância, né? Do que a vestimenta e do que a aparência. Aí a cozinheira chora de raiva. Aí ele continua: eu sou da moda, chupa o meu trago como o não pago por brincadeira, né? Então ele fuma, ele é da moda, isso é muito chato, né? Essa cobrança. E sim, há quem diga que sou tratante, sagaz, birbante, né? Ou seja, um desonesto, é maroteira, é fofoca, gente, porque só finto parvos, burros, mascates, maus alfaiates por bandalheira. Então, aqueles para ele que não tem valor, ele joga fora, né? São maus alfaiates, são mascates. Também por mofa, logro os lojistas. E aquele muda o tom, não é a falta de dinheiro, é brincadeira dele, né? Foram os cambistas de mão ligeira, abelhas mestras, ratões liveiros, os sapateiros e a engomadeira. Então, para ele, essas pessoas não têm valor, eles têm que servi-lo. Que santa vida, meu anjo bento, ó que portento, que pepineira, sempre folgando sem ter cuidado, ser namorado, que pagodeira, né? Ou seja, tudo na vida dele é uma festa, tudo é brincadeira. E quanto ao pagamento, bom, quem deve paga não tem miolo, é parvo e tolo, não tem tino. Viva a chibança, vá de tristeza, morra a pobreza, que isto é divino. Então, pobre para ele não tem valor, apesar dele não ter dinheiro para pagar ninguém. Mas ele se acha o suprassumo, né? Porque ele é um namorador, ele é um janota, ou seja, é alguém que tem que ser reverenciado, né? Então, esse era um tipo social da época. E o Luiz Gama que dá voz, né, a esse janota, é ele quem se anuncia, é ele quem se apresenta.